Em uma noite silenciosa, no meio de uma ponte, um homem encarava a tela de seu celular. Ele lia reviews negativas sobre sua clínica e sentia-se desolado. Enquanto observava as críticas, sua mente era inundada por perguntas. Por que o vírus tinha que surgir justamente quando ele abriu sua clínica? Agora, atolado em dívidas, ele gritava em desespero, incapaz de entender como as pessoas podiam se infectar após visitarem o local. A frustração o consumia, até que, em um momento de descuido, ele escorregou e caiu da ponte. Antes de perder completamente a consciência, mensagens estranhas começaram a surgir em sua mente, como se fossem notificações de um sistema. As mensagens informavam que o sistema estava ativo e que ele poderia ganhar pontos de vida ao tratar órgãos internos. Esses pontos poderiam ser investidos para desbloquear novas habilidades ou até invocar criaturas. No entanto, ele ainda não possuía nenhum ponto. Quando abriu os olhos, percebeu que estava em um lugar completamente diferente. Confuso, tentou falar com o homem que estava ao seu lado, mencionando que teria mais cuidado na próxima vez. Foi então que notou o ambiente ao redor. Aquilo não era um hospital, e parecia uma casa da Idade Média. O homem ao seu lado começou a chorar, perguntando entre soluços se ele conseguia vê-lo. O protagonista olhou para ele com estranheza, sem entender o motivo de tanta emoção. Ele perguntou quem ele era. O homem enxugou as lágrimas e respondeu que mesmo que você tenha perdido a memória, continuaria servindo como seu médico pessoal e que seu nome é Pierro Gardin. Ainda tentando processar o que estava acontecendo, o protagonista pediu um pouco de água. Pierro, sem hesitar, trouxe um copo rapidamente. Impressionado com a rapidez do rapaz, o protagonista pegou o copo e percebeu algo curioso. Ele era feito de diamante e parecia genuíno. Ao olhar para o lado, viu um espelho. Aproximou-se e, ao ver o reflexo, ficou incrédulo. O rosto que via não era o seu. Ele começou a questionar o que havia acontecido, até que uma memória distante surgiu em sua mente. Ele se lembrou de uma novel que estava lendo e, por um momento, cogitou uma ideia absurda. Seria possível que ele tivesse se tornado um dos personagens daquela história? Sem conseguir conter a dúvida, virou-se para Pierro e perguntou se ele podia dar um tapa na cara dele. Pierro ficou atônito, sem saber como reagir, mas antes que pudesse responder, o protagonista tomou a iniciativa. Deu um tapa em si mesmo e, ao perceber que nada mudou, ficou corado. Em seguida, começou a rir de forma inesperada, como se estivesse gostando da situação. Ele finalmente entendeu. Ele era Raquel, o príncipe herdeiro daquela novel. Com essa revelação, percebeu que todas as dívidas de sua vida anterior eram agora irrelevantes. Sentindo-se aliviado e eufórico, ajoelhou-se sobre a cama e declarou com entusiasmo que finalmente viveria uma vida boa e sem dívidas. Mas, de repente, Raquel sentiu uma fraqueza intensa e acabou caindo para trás, questionando o que havia acontecido com ele e por que seu corpo parecia tão fraco. Era um corpo mais limitado do que o de uma pessoa na casa dos 40 anos. Ele pareceu se lembrar de algo e ficou incrédulo ao recordar que Raquel era um príncipe herdeiro, mas também um personagem secundário de uma história, que apareceu brevemente e morreu após completar 22 anos. Ele se virou para Pierro e perguntou quantos anos ele tinha feito naquele ano. Quando Pierro respondeu que tinha 21 anos, Raquel ficou em choque. Ele sentiu raiva, pois isso significava que tinha apenas mais um ano de vida, e achava que poderia levar uma vida boa como príncipe, sem dívidas. Começou a pensar que o príncipe herdeiro havia recebido todos os melhores tratamentos do reino, até mesmo de clérigos inúmeras vezes, mas ainda assim morreu por não superar suas doenças. Decidido, ele chamou Pierro, que se aproximou rapidamente, e pediu para trazer algumas agulhas, não importava o tamanho, mas que trouxesse o máximo possível. Pierro, sem questionar, saiu para cumprir a ordem. Enquanto isso, Raquel começou a refletir sobre o que poderia estar errado com aquele corpo e decidiu realizar uma varredura interna utilizando uma técnica chamada 10 pulsos da vida. Ele sabia que, se ao menos um deles apresentasse sintomas, isso significava que estava cheio de lesões internas. De repente, Pierro voltou com as agulhas, dizendo que havia trazido todas que encontrou. Raquel agradeceu, colocou todas as agulhas sobre um pano em cima da cama, pegou uma e se dirigiu a uma vela para aquecer a ponta. Pierro, assustado, perguntou o que ele faria com aquilo. Raquel respondeu que iria enfiá-las no próprio corpo. Pierro, desesperado, jogou-se aos pés de Raquel e implorou para que ele não fizesse aquilo. Disse que ele era muito jovem para morrer e que herdaria o trono imperial.
Continuou falando, mas Raquel o interrompeu, dizendo que não era o que ele estava pensando e que havia uma boa razão para aquilo. Ele aqueceu a ponta da agulha e afirmou que, se nada acontecesse após enfiá-la, Pierro deveria confiar nele dali em diante. Pierro, mesmo relutante, concordou. Raquel tirou a roupa, deitou-se na cama e avisou que a primeira agulha seria direcionada ao órgão da respiração. Então, começou a enfiar uma agulha no pulmão. Apesar da dor, continuou. De repente, uma mensagem do sistema apareceu, informando que o corpo dele reagiu positivamente. As funções dos pulmões foram levemente recuperadas e eles começaram a funcionar corretamente. Dentro do corpo de Raquel, os pulmões pareciam dançar e até mandaram joinhas. O sistema informou que Raquel ganhou 100 pontos. Ele tentou tocar na tela do sistema, o que deixou Pierro ainda mais confuso. Pierro, achando que o príncipe havia enlouquecido, começou a chorar e a murmurar que não sabia o que fazer. Raquel, vendo a reação dele, afirmou que não estava louco e que faria mais acupuntura. O sistema continuava enviando mensagens, destacando que a execução dos procedimentos era perfeita e que a pressão no peito havia sido aliviada. Raquel, então, começou a inserir mais agulhas, estimulando pontos como Xiabai, Tianfu e Kongzui. Enquanto isso, Pierro rezava fervorosamente, pedindo a Deus que protegesse o príncipe e curasse sua loucura. Raquel, ao olhar para Pierro, ficou confuso com a expressão dele, mas decidiu continuar. O sistema informou que, devido às habilidades incríveis de acupuntura de Raquel, vários pontos estavam sendo estimulados e que os pulmões estavam sendo massageados. Dentro do corpo, os pulmões pareciam estar relaxando em uma cadeira de massagem. Raquel ficou frustrado por não ganhar mais HP, mas, ao dar o último ponto, algo surpreendente aconteceu. Os pulmões começaram a dançar novamente e o intestino grosso entrou em sincronia. O sistema informou que o intestino grosso também estava reagindo positivamente, sincronizando seus movimentos com os pulmões e apresentando desempenho impressionante. Raquel, ainda confuso com as mensagens do sistema, recebeu a informação de que o intestino grosso havia concedido mais 100 pontos, enquanto os pulmões deram 200 pontos. Agora, ele tinha 600 pontos. O sistema avisou que o HP dele atingiu um nível necessário para desbloquear habilidades e que as opções disponíveis dependiam de seu conhecimento atual. Curioso, Raquel decidiu visualizar a lista de habilidades. Ele imaginou que encontraria as clássicas habilidades de fantasia, mas ao ler todas as habilidades, decidiu que uma delas era essencial para começar. Concluiu que somente um diagnóstico preciso poderia levar a um tratamento certeiro. Assim, escolheu a habilidade Leitura de Pulso. O sistema informou que ele ainda tinha 100 pontos restantes e explicou que a habilidade permitia estimar grosseiramente a condição de saúde e verificar resultados por meio de um relatório básico. Raquel decidiu usar a habilidade imediatamente. O sistema começou a análise e, logo depois, apresentou um relatório detalhado contendo informações como raça, gênero, idade, altura, peso e tipo sanguíneo. Dito isso, o sistema concluiu que Raquel era um lixo de classe SS e que sua expectativa de vida era de apenas 91 dias, deixando-o em choque. Então, ele decidiu usar um método chamado reforço-redução, no qual girava as agulhas no sentido horário enquanto as retirava. Após realizar o procedimento, o sistema informou que houve um aumento na expectativa de vida de um dia. Isso deixou Raquel animado, e ele resolveu tentar do outro lado também. Depois de algum tempo, Raquel estava todo ensanguentado de tanto fazer acupuntura. O sistema, então, avisou que seu corpo estava passando por estresse devido à frequência excessiva dos procedimentos e recomendou que a acupuntura fosse realizada apenas uma vez a cada 3 dias. Raquel ficou incrédulo ao saber que não poderia mais usar aquele método tão frequentemente. Enquanto isso, Pierro estava desmaiado no fundo do quarto, e, dentro de Raquel, os pulmões e o intestino grosso pareciam desolados com o excesso de acupuntura. Raquel reclamou que aquele corpo tinha uma saúde extremamente baixa e afirmou que, embora a acupuntura funcionasse, o problema estava no corpo debilitado. Ele pensou que, mesmo realizando acupuntura durante os 90 dias restantes, com intervalos recomendados, só ganharia mais um mês de vida, o que ainda não seria suficiente. Assim, decidiu que teria de usar consumíveis, ou seja, tônicos. Pierro perguntou, preocupado, se Raquel estava realmente bem. Raquel virou-se para ele e disse que tinha um pedido. Perguntou se havia ingredientes mais potentes no estoque. Pierro ficou confuso e quis saber o que ele queria dizer com ingredientes mais potentes.
Raquel explicou que seriam os venenosos e perguntou se havia a raiz de aconitina. Pierro confirmou que sim. Todo reluzente, Raquel pediu a Pierro que trouxesse a raiz. Pierro, alarmado, perguntou o que ele faria com aquilo, ao que Raquel respondeu, com um sorrisinho e uma expressão meio louca, que iria comê-la. Isso deixou Pierro em choque. Ele se jogou de joelhos, implorando para Raquel reconsiderar, afirmando que não poderia dar veneno para ele. Raquel, então, explicou que aquilo fazia parte de seu tratamento e mandou Pierro parar de reclamar, dando-lhe 5 minutos para trazer a raiz. Pierro fez uma expressão de cachorro pidão, tentando convencê-lo a desistir da ideia. Vendo que Pierro não cederia, Raquel começou a explicar, dizendo que a raiz de aconitina era extremamente venenosa, algo que Pierro confirmou. Raquel prosseguiu, dizendo que comeria a menor parte, chamada de raiz filha. Pierro, sério, advertiu que aquilo poderia fazer o coração parar. Raquel, com um brilho nos olhos, afirmou que sabia como neutralizar o efeito, transformando a erva venenosa em medicinal. Pierro ainda não acreditava, e Raquel começou a explicar que era possível desintoxicar a raiz e, depois de limpá-la adequadamente, utilizá-la como remédio. Por fim, perguntou se Pierro deixaria tentar. Pierro respondeu com firmeza que não, dizendo que nunca havia ouvido falar disso em sua vida. No entanto, relutante e com o objetivo de ajudar o jovem mestre, ele acabou cedendo e foi buscar a raiz. Enquanto isso, Pierro refletia sobre o fato de que o corpo de Raquel parecia piorar a cada dia e que nada até agora havia funcionado. Ele decidiu que talvez fosse bom tentar algo novo, mas garantiu a si mesmo que experimentaria o remédio primeiro, para se certificar de que era seguro. Raquel ficou extremamente feliz enquanto começava a preparar o remédio. Dentro da cozinha, Pierro comentou que aquilo estava com um cheiro meio estranho, enquanto Raquel resmungava que ele ainda não acreditava que era seguro. Pierro, então, começou a implorar novamente para Raquel não fazer aquilo. Raquel, impaciente, retrucou: "Se você está tão preocupado, por que não prova primeiro?" Pierro, determinado, respondeu que provaria primeiro para garantir. Essa atitude fez Raquel se lembrar de algo. Na novel, entre todos os médicos, Pierro foi o único que permaneceu fiel até o fim. Mesmo assim, acabou sendo culpado pela morte do príncipe e foi executado. Raquel pensou que alguém tão leal quanto Pierro merecia uma boa vida. No entanto, enquanto lambia os lábios, concluiu que não dividiria nem uma gota da sopa com ele. Alguns minutos depois, a sopa de aconite ficou pronta. Pierro perguntou se agora poderia beber, mas Raquel explicou que o remédio precisava esfriar antes de ser ingerido. Pierro ficou confuso e questionou como Raquel sabia tanto sobre medicina. Raquel, então, começou a inventar uma história, dizendo que em um sonho, um mago apareceu e lamentou que Raquel fosse tão fraco que nenhuma folha conseguiria levantar. Após a explicação, Pierro disse que confiava nele, embora sua expressão deixasse claro que não acreditava em nada. Ainda assim, Pierro comentou que aquele remédio parecia muito suspeito. Enquanto Pierro falava, Raquel virou-se rapidamente para a sopa e tomou tudo de uma vez, deixando Pierro em choque. Virando-se com a expressão mais cínica do mundo, Raquel disse que não sobrou nada. Logo em seguida, Raquel começou a sentir os efeitos no coração. O sistema avisou que ele havia consumido uma sopa de aconite perfeitamente preparada, informando que a raiz filha havia removido feridas internas e aumentado o metabolismo. De repente, ele despertou o núcleo de Azharon. Raquel ficou pensativo, lembrando-se de que o núcleo de Azharon era uma técnica criada pelo lendário espadachim Javier Azharon e pelo nobre Lloyd Fronteira. Essa técnica era transmitida exclusivamente aos descendentes diretos da família imperial Magentano. O sistema explicou que a habilidade estava no nível 1, permitindo processar e aumentar a mana absorvida pelo círculo de mana ao redor do coração. Raquel também recebeu um aumento de 120% na mana total. Ele começou a sentir o círculo de mana em volta do coração e percebeu a energia ao seu redor. Contudo, de repente, sentiu o coração apertando. Pierro, em pânico, perguntou se ele estava bem e entrou em choque, sem saber como agir. Ao mesmo tempo, Raquel começou a receber diversos alertas do sistema informando que seu coração estava em risco de parar. Isso significava que o coração e o círculo de mana eram incompatíveis, e o círculo estava apertando o órgão vital. Raquel respirou calmamente e entrou em seu interior. Lá, viu seu coração sendo esmagado pelo círculo de mana. Ele estendeu as mãos e agarrou o círculo, tentando puxá-lo para fora. O esforço o fez sentir que estava prestes a desmaiar,
mas então lembrou-se de sua vida passada na Coreia. Lembrou-se de como perdeu todos os clientes, de como começou a ficar calvo devido ao estresse, das dívidas gigantes que acumulou e de como precisou vender sua casa para tentar se livrar de tudo. Essas memórias o encheram de raiva. Ele gritou para não subestimarem os empreendedores independentes. Com essa força renovada, ele puxou o círculo de mana com toda a sua energia. Apesar da dor intensa, conseguiu ajustar o círculo no lugar certo ao redor do coração. Voltando à realidade, Raquel abriu os olhos e viu Pierro chorando ao seu lado, completamente desesperado. Então, o sistema avisou que o coração, o rei dos órgãos internos, estava despertado. Raquel, exausto, mas aliviado, falou que o vídeo terminou aqui. Comente se quiser a próxima parte.